Muitas pessoas têm me abordado e feito a seguinte pergunta: Pastor Elias, qual é o seu segredo na hora de interpretar a Bíblia? Qual é o seu segredo para solucionar aparentes contradições da Bíblia, para solucionar dificuldades bíblicas? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Essas perguntas estão diretamente vinculadas àquilo que chamamos de segredo profissional. No mundo corporativo, existe o segredo profissional. É aquele segredo que um profissional da empresa, por gozar de certa confiança, ele detém este segredo. E quando ele revela esse segredo a alguém ou alguma outra empresa, ele incorre no perigo de sofrer algumas sanções penais. Mas deixe-me dizer-lhe também outra coisa, que aqui não é um mundo corporativo, aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Portanto, eu vou passar alguns destes segredos, algumas regras de como interpretar a Bíblia e de como solucionar aparentes contradições e dificuldades bíblicas. Este é o tema do nosso vídeo de hoje: como interpretar a Bíblia. Bom, você já me conhece, eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Eu peço por gentileza que você possa colaborar conosco, compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu comentário, o seu like, ativando as notificações, dando a sua sugestão de vídeo. E você que ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se em nosso canal, porque afinal de contas, precisamos de você colaborando conosco. E se você puder, visite a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. Agora eu quero convidar você a fazer a leitura bíblica do texto que nós estaremos discorrendo para continuarmos a trabalhar este assunto, este tema empolgante: como interpretar a Bíblia. Vem comigo para uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 30 e 31. Vem comigo. Assim está escrito: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Interessante, estamos aqui diante de um texto muito legal e oportuno para o nosso propósito, que é como interpretar a Bíblia. Sabemos que o eunuco, que era um alto funcionário da rainha de Candace, vinha na sua carruagem para Jerusalém e estava com o rolo do profeta Isaías. E fazendo a leitura, estava sem entender aquilo que o profeta estava expressando ali no capítulo 53. Ao que Filipe, movido pelo Espírito Santo, faz a seguinte abordagem, com a seguinte pergunta: Entendes tu o que lês? Em outras palavras, como você interpreta a Bíblia? E ele responde: como é que eu vou saber interpretar? Como entender se alguém não me ensinar? Não me tenha aqui como me colocando na posição de mestre, mas apenas alguém que está querendo colaborar com você, que porventura não teve oportunidade de estudar numa escola teológica. E de uma maneira simples, eu quero aqui compartilhar com você alguns segredos meus que eu uso para fazer a interpretação bíblica e solucionar aparentes contradições e dificuldades bíblicas. Posto isso, eu gostaria de dizer para você que na teologia, a matéria, disciplina que trata deste assunto chama-se hermenêutica, que, a bem da verdade, a maioria
Dizem que hermenêutica significa a arte de interpretar textos, a arte de elucidar textos complicados da Bíblia. E é curioso que a palavra hermenêutica, ela vem do grego hermeneia. E este vocábulo, por sua vez, ele tem sua origem no deus da mitologia grega, Hermes. Hermes era o deus da interpretação. Ele é descrito na mitologia grega como um deus alado. Você vai ver algumas asinhas nas orelhas, nos ombros e em vários lugares. Isso para descrever a velocidade da interpretação com que ele trabalhava. Por quê? Havia o panteão romano, da mesma sorte na mitologia grega havia o panteão grego, que era o templo de todos os deuses, que vem de Pan, que significa tudo, mas essa terminologia teão, que vem de teon, teos, que é deuses, né? Então é o templo de todos os deuses. E no panteão grego havia uma divindade suprema, cujo nome era Zeus. E Zeus, ele tinha como seu mensageiro, como intérprete, justamente esse personagem mitológico que acabamos de apresentar, que é Hermes. Então, qual era a função de Hermes? Ouvir de Zeus, decodificar a mensagem e passar esta mensagem para os deuses. Então, ele agia como intermediário, como um intérprete entre a divindade suprema, chamada Zeus, e todos os deuses. Daí é que vem então a palavra hermenêutica de Hermes, que é a função da hermenêutica é justamente essa: traduzir a mensagem divina, que no nosso caso não é traduzir a mensagem de Zeus, mas traduzir a mensagem de Deus, que é a mensagem divina, a palavra de Deus, a saber, a Bíblia Sagrada. Então nós estamos tratando desta matéria muito importante, hermenêutica. E a hermenêutica, ela tem duas visões. Existe a hermenêutica especial e a hermenêutica geral. A hermenêutica geral vai cuidar, por exemplo, da interpretação de várias áreas. Por exemplo, existe a hermenêutica da história, a hermenêutica da filosofia, a hermenêutica para o direito. E em todas essas áreas existem a aplicação da hermenêutica da interpretação. Por exemplo, quando você vê algum advogado fazendo a defesa do seu cliente e ele apresenta a defesa e o outro advogado faz uma pesquisa lá na Constituição, no Código Penal, ou no Código Civil, ou então na Constituição Universal, e ele apresenta uma outra interpretação. Então, da área jurídica também existe as regras de interpretação. E da mesma sorte, nós vamos usar não a hermenêutica geral, mas a hermenêutica especial, que vai cuidar do texto sagrado. E no nosso caso, o objeto da nossa interpretação, o objeto da nossa pesquisa é a Bíblia Sagrada. E daí o nosso tema: como interpretar a Bíblia. Bom, para continuarmos falando sobre o nosso tema, como interpretar a Bíblia, nós vamos trabalhar aqui alguns pontos. Primeiro ponto: esta é a base fundamental para todo intérprete da Bíblia Sagrada. Não podemos negligenciar este ponto em hipótese alguma, sob pena de fazermos uma exegese ou de deturparmos o texto da Bíblia Sagrada. Este ponto é: a Bíblia é a palavra de Deus. É importante que todo intérprete saiba que a Bíblia não é fruto da imaginação de homens, porque não foram homens que produziram o texto sagrado, mas a Bíblia tem a sua origem em Deus. E o primeiro texto que eu gostaria de apresentar é Mateus 4, verso 4. É o texto clássico da interpretação e apresentado pelo próprio Senhor Jesus. Está escrito. É importante, ao interpretar a Bíblia, sabemos que está escrito. Para qualquer discussão relacionada à Bíblia, tem que estar escrito.
É importante que esteja escrito. Depois, quero apresentar aqui outros textos que você pode estar lendo, que é 2 de Pedro 1, versículo 20 e 21, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, e ainda Jeremias 23, 28 e 29, Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho, para os meus caminhos. E ainda Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Portanto, não se esqueça, a Bíblia é a palavra de Deus. Tem a sua origem em Deus. Bom, o segundo ponto que queremos abordar para continuar falando sobre o nosso tema, como interpretar a Bíblia, e é um ponto de fundamental importância, é que a Bíblia é a nossa única regra de fé, prática e fonte de autoridade. Os homens e as denominações, por maior que sejam, jamais devem estar acima das Escrituras, como aconteceu no passado, em que a Bíblia estava submetida à autoridade de alguns homens e de algumas instituições. A Bíblia é a nossa única regra de fé e fonte de autoridade. E você pode conferir isso por conta da sua inspiração. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens de Deus falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. E ainda segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Outro ponto interessante dentro deste mesmo ponto é que a Bíblia é inerrante, porque Deus não erra e a Bíblia é a palavra de Deus. E é curioso que a Bíblia foi escrita por mais de 40 homens ao longo de 1500 anos. Homens diferentes, homens que estavam no campo, outro cuidando de ovelha, homens pescadores, outros estavam no palácio, outros estavam na prisão, outros eram príncipes, como é o caso de Moisés, rei como Salomão, como Davi, e doutores da lei, pessoas que não eram doutores, eram iletrados, e homens sem o saber filosófico ou linguístico, mas todos eles discorreram dentro de um mesmo tema e falaram de um mesmo tema bíblico, que é a redenção do homem através do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso por quê? Havia uma mesma mente inspirando a todos, que é o Espírito Santo. Portanto, a Bíblia é a nossa única regra de fé, prática e fonte de autoridade. E isso é muito importante. Terceiro ponto, tão importante quanto os dois primeiros pontos, e é fundamental saber que a Bíblia é a sua própria intérprete. Portanto, não devemos negligenciar esta verdade na hora de interpretar a Bíblia, sabendo que a Bíblia é a sua própria intérprete. E vale lembrar que este é um dos pilares da reforma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Portanto, ela não é de particular interpretação. A interpretação bíblica não é monopólio de um grupinho ou de alguém que se julga acima das Escrituras e diz o que ela tem que dizer. Portanto, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Não vamos negligenciar essa parte, porque é muito importante. Lembrando, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O quarto ponto que eu gostaria de abordar com vocês é o seguinte, é que a Bíblia não é um texto prova. No período da Idade Média, a Bíblia ela era usada como texto prova. Como assim? As pessoas criavam uma doutrina e depois de havê-la criada, depois de haver criado essa doutrina, eles diziam o seguinte: vamos para a Bíblia para confirmar. Traduzindo, a Bíblia era apenas um texto prova. E como já diz alguns, entre aspas, com a Bíblia você pode provar o que você quiser. E alguns chegam até a dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Em que sentido? No sentido de que
As pessoas torcem a palavra de Deus, criam a doutrina e depois vão na Bíblia e forçam a Bíblia a dizer o que elas querem que a Bíblia diga. Então veja que não nos é permitido forçar a Bíblia a concordar com a nossa doutrina. Porque não é a Bíblia que tem que concordar com a nossa doutrina, mas a nossa doutrina é que tem que concordar com a Bíblia. A doutrina, ela surge da Bíblia e não o contrário. Quando nós fazemos este contrário, nós estamos praticando aquilo que chamamos de exegese, ou seja, estamos criando a doutrina e forçando a Bíblia a confirmar a nossa doutrina. E quando nós deixamos a Bíblia falar por si mesma e submetemos os nossos pensamentos à autoridade da Bíblia, estamos praticando a exegese, porque estamos tirando a doutrina da própria Bíblia. E vale lembrar uma frase que um amigo meu, o pastor Paulo Romeiro, geralmente ele faz citação. Não sei se essa frase é dele ou não, mas pela primeira vez eu ouvi dos seus lábios essa citação. Quando a minha doutrina não concorda com a Bíblia, eu tenho apenas duas opções: mudar a minha doutrina para ela concordar com a Bíblia, ou mudar a Bíblia para ela concordar com a minha doutrina. Infelizmente, para a vergonha do Evangelho, muitos têm mudado a Bíblia a fim de que ela possa concordar com a sua doutrina. Mas quando você muda a Bíblia, já não é a Bíblia, já é uma interpolação de texto, já é uma maldade que praticam com a Bíblia Sagrada. Portanto, só para frisar, a Bíblia não é um texto prova. Não é ela que tem que concordar com a minha doutrina, mas a minha doutrina que tem que estar fundamentada nas Escrituras e que tem que concordar com a Bíblia. O quinto ponto que iremos abordar diz respeito à seguinte verdade: a Bíblia, apesar de ser a palavra de Deus, ela foi escrita para homens, não foi escrita para anjos. E, portanto, a linguagem que Deus usou é a linguagem comum dos homens. E por falar em linguagem, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego, ou grego, hebraico e aramaico. O Antigo Testamento, majoritariamente em hebraico, com algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. E vale salientar que cada idioma tem o seu modo peculiar, as suas figuras, a sua peculiaridade de acordo com cada povo a que esse idioma pertence. Não tem como nós fugirmos disso. E isso é muito importante sabermos, que a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa, apesar de termos a tradução. Então existem várias traduções, mas as línguas originais, hebraico, aramaico e grego. O sexto ponto que queremos abordar é que a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia tem cerca de 3.500 anos. O primeiro escritor da Bíblia foi Moisés, escreveu a Torá, também conhecida como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então são 5 livros, os primeiros escritos por Moisés. Então veja que nós temos, desde esta época até agora, cerca de 3.500 anos. E por ser um livro antigo, nós temos uma dificuldade de interpretar aquilo que foi dito naquela época para a mentalidade contemporânea. E para tanto, do ponto de vista hermenêutico, nós precisamos fazer uma transposição do abismo cultural. Existem coisas que naquela época tinham um valor e que para nós hoje tem outro valor. Por exemplo, na época de Jesus, quando ele diz: vós sois o sal da terra, o sal naquela época tinha um significado totalmente diferente do que tem para os nossos dias. Ou seja, tinha muito mais significado do que para os nossos dias. Porque naquela época não tinha um congelador, não tinha um freezer, não tinha uma geladeira. E a maneira como eles tinham, o que eles dispunham para conservar os alimentos, era o sal. Alimentos, eu digo carne, era o sal. Então, existem outros elementos também, propriedades do sal, que eram muito apropriados para aquela época. Por exemplo, da palavra sal vem
a nossa palavra salário, que era o pagamento feito aos soldados romanos. Então veja que há todo um significado diferente. Então, por ser um livro antigo, precisamos transpor o abismo cultural, aí entra a questão dos costumes, da cultura, da história, e tudo isso precisa ser entendido para que possamos fazer uma boa interpretação bíblica. Portanto, esse sexto ponto, a Bíblia é um livro antigo, é importante na hora de interpretar a Bíblia Sagrada. E agora, para encerrar, estaremos falando sobre o sétimo ponto. E esse eu julgo também de fundamental importância. Preste atenção. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente quando nós estamos lendo. Não existe nenhum outro livro quando você está lendo este livro e o autor está presente. Mas a Bíblia, sim. Quando você está ali no espírito de reverência, de respeito, de amor, de interesse, de perseverança, paciência e amor à palavra de Deus, ele se faz presente. Então, é importante que você tenha isso em mente, que o autor está presente quando você está lendo. Então, aproveite, em primeiro lugar, para falar com o autor. Se possível, ore antes de ler a Bíblia. Adote um momento devocional. Eu, por exemplo, hoje não faço com tanto tempo assim, mas eu tinha um critério. Levantava às 6 da manhã e até às 7h30 em oração. E das 7h30 às 9 da manhã fazendo leitura bíblica. É claro que hoje é difícil quem tem tanto tempo assim, mas se você puder fazer pelo menos meia hora, estabeleça um momento com Deus de oração e diga, como disse Davi: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Peça para Ele, fale com Ele, para que o Espírito Santo possa fazê-lo lembrar da leitura, do texto bíblico, te dar graça, revelar para você os segredos ocultos, como está no Salmo 25, versículo 14. Verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes ele revelará o seu conserto. Então ande no temor do Senhor, busque o Senhor, tenha paixão pela palavra de Deus. Não vá para a palavra de Deus apenas, ou melhor, com a finalidade de discutir, de debater e de mostrar que você sabe mais do que você conhece muito, mas no espírito reverente, de alguém que está se submetendo à autoridade das Escrituras e quer verdadeiramente conhecer o autor das Escrituras e conhecer a sua palavra. Ore, fale com ele e depois deixe ele falar com você. Então não se esqueça, a Bíblia é o único livro em que o autor está presente quando estamos lendo. Aproveite a presença dele. Bom, pessoal, acabando, agora eu gostaria que você continuasse comigo, porque eu quero apresentar para você uma Super Master Blaster hiper promoção. E a promoção é a seguinte: primeiro livro, Perguntas Difíceis de Responder. Aqui nós temos, por exemplo, com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus dos 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? São 36 questões neste livro. Esse que já está na 6ª edição, com mais de 20.000 exemplares vendidos. Ele vai ajudar você também na hora de fazer a interpretação. Aqui você vai ver como eu faço a interpretação bíblica e como eu soluciono as aparentes contradições da Bíblia. O segundo livro é Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Que já está na 3ª edição, quase 10.000 exemplares vendidos. E aqui nós trabalhamos, por exemplo, o que a mulher de Jó disse para ele: amaldiçoa Deus e morre, ou abençoa Deus e morre. Nas nossas traduções está amaldiçoa Deus e morre, mas na língua hebraica, Barech Elohim Vamut, ou seja, louva, bendiga, abençoa Deus e morre. Agora, se no texto original está abençoa, por que traduzir com amaldiçoa? E ainda mais, quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? O cristão tem que guardar o sábado? Você sabia que o canto do galo não era o canto de uma ave? Ou seja, temos 59 questões, mais de 300 páginas, para você também, com aquelas aparentes contradições e dificuldades bíblicas, e esse livro também vai te dar as dicas, você vai perceber como é que nós trabalhamos as aparentes contradições e dificuldades bíblicas.
Uma outra obra que eu quero apresentar é o nosso Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos. São mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, deuses, origem, etimologia, significado, a história dos nomes, enfim. É uma obra importantíssima para você também interpretar as Escrituras com mais de 400 páginas. E o outro é um livro sobre Paulo, que vai falar porque Paulo fabricava tendas, vai falar um pouquinho sobre a sua cidadania, o seu julgamento, processo de julgamento, condenação, morte, os 7 tipos de fariseus, a escola em que ele estudou, o seu tempo no rabinismo, uma obra fundamental. E ainda, por último, aqui uma obra que essa capa é antiga, nós temos uma roupagem nova desta obra, que é composta por 13 CDs, mais um livro. É o Luiz Saião, Dr. Luiz Saião, um homem versado na língua grega, hebraica e aramaica, um poliglota. Ele vai trabalhar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo. Ele vai fazer a leitura, depois ele vai explicar e levantar cerca de 2.500 perguntas e respostas para você. Todas estas obras, se você fosse comprar, você pagaria cerca de 600, quase 600 reais em todas estas obras. Só esta aqui são 300 reais, quase 300 reais. Mas hoje, você levando esta promoção, eu vou deixar tudo para você por apenas 280 reais. Tudo isso por 280 reais. Com frete grátis, não se esqueça, frete grátis para todas essas obras no Brasil, em todo o Brasil. No exterior, aí você vai entrar em contato com a minha filha. Eu quero deixar o telefone para você estar adquirindo essa mega promoção. 0 operadora 11 94901 6633. Um abraço para você.